Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa terça-feira. Vamos iniciar com a nossa oração em agradecimento ao Pai pela oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez e fazer esse pequeno estudo, que pode ajudar alguém aí na sua caminhada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 17, Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, era tornar-se-lhe igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amor aos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Gente, naquela época Jesus falava com pessoas que não tinham cultura ainda, que não tinham condições de entender o que ele falava. Então ele deu aqui um exemplo: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Quer perfeição maior que a de Deus? Não existe. Não existe. E Deus nos criou para chegarmos à perfeição. Mas nós nunca vamos ser perfeitos como Deus. Porque seríamos iguais a Ele. E não existiria isso. Não é? Então vamos fazer o nosso melhor para a gente melhorar cada dia mais, sermos pessoas mais evoluídas, pessoas com mais capacidade de amar. Vamos abrir nosso coração para receber todas essas instruções, todas as energias
né, que os Espíritos trazem para a gente, mostrando para a gente o caminho certo a seguir todo dia. Vamos confiar no Pai quando Ele diz que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer, onde a gente precisa chegar, de acordo com as nossas necessidades, porque a gente tem essa capacidade, né? Fazendo sempre o nosso melhor em prol do crescimento espiritual, do nosso crescimento espiritual, em prol da prática da caridade ao próximo, do amor ao próximo, porque é o único caminho para a gente chegar à perfeição, gente. A caridade engloba todas as virtudes. Se a gente conseguir pelo menos um pouco dessas virtudes, praticando a caridade, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Então vamos ter fé, vamos ter força, vamos ter confiança na gente e confiança no Pai. Porque o Pai sabe que nós vamos conseguir chegar. O tempo que nós vamos demorar para chegar, cabe a gente. Cabe a nossa vontade própria de melhorar. Tá certo? Vamos ser perfeitos? Sim, um dia vamos ser perfeitos na medida do nosso limite. Tá? Todos nós temos um limite. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, ainda estamos na conclusão do livro, né? Nós já fizemos todas as questões, vamos agora para a parte 3 da conclusão. Gente, se eu não der conta de explicar para vocês, porque é meio difícil, né? Vocês, por favor, procurem entender aí e procurem comentar para a gente trocar ideias. A gente tem que trocar ideias também, porque senão não será um estudo, né? Será uma pessoa falando para os outros. Eu fico tão feliz quando eu vejo o comentário de vocês aí no YouTube, viu, gente? Vamos lá. Quereis, segundo dizeis, curar vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Gostaríeis mais que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Não é a ausência de toda crença que é preciso atribuir o relaxamento dos laços de família e a maioria das desordens que minam a sociedade? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo estimula a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousarias chamar a isso um mal? Duas doutrinas se confrontam, uma que nega o futuro, outra que o proclama e o prova. Uma que não explica nada, outra que explica tudo, e para isso recorre à razão. Uma é a consagração do egoísmo, a outra dá uma base à justiça, à caridade, ao amor dos semelhantes. A primeira não mostra senão o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e mostra o campo vasto do futuro. Qual é a mais perniciosa? Certas pessoas, e entre as mais céticas, se fazem os apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade supõe o desinteresse, a abnegação da personalidade. Com a verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que quando morrer tudo está findo para ele e que talvez amanhã não será mais que uma velha máquina deslocada e atirada de lado? Que razão há para se impor uma privação qualquer? Não é mais natural que durante os curtos instantes que lhe concedeis, ele procure viver o melhor possível? Daí o desejo de possuir mais para melhor gozar. Desse desejo nasce o ciúme contra aqueles que possuem mais do que ele. E desse ciúme, a inveja de tomar o que eles têm, não há senão um passo. Que o detém? A lei? Mas a lei não alcança todos os casos. Direis que é a consciência, o sentimento do dever? Mas sobre o que baseais o sentimento do dever? Esse sentimento tem alguma razão de ser com a crença de que tudo termina com a vida? Com essa crença, uma só máxima é racional, cada um para si. As ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade e mesmo de progresso não são senão palavras vãs. Oh,
Vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis todo o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Mas falo eu de responsabilidade? Para o cético não há isso, pois ele não rende homenagem senão à matéria. Gente, aqui ele está falando, Santo Agostinho, né? Ele está falando para a gente aqui, das doutrinas, né? Vamos falar abertamente, é da igreja. A igreja prega, que a vida é essa aqui. Que a vida é essa aqui, que após essa vida aqui, ou nós vamos para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Não é? E nossa doutrina, a doutrina que os Espíritos trazem para a gente, provando que a vida continua e que não existe essa coisa de inferno, céu e purgatório, como nós já ouvimos aqui no capítulo 16, se eu não me engano, né? Que nós temos, não foi 16 não, minto, tá? Não, foi sim, foi, desculpem. Que nós temos aqui nosso inferno, nosso purgatório, né? A nossa cruz para carregar é aqui. Não existe, é aqui assim que eu falo, é dentro da gente. É o que nós sentimos dentro da gente. Nós erramos, poxa, erramos. Então nós vamos ficar com aquele remorso, vamos sofrer aquilo até o dia que nós enxergarmos que já passou, que fez parte da nossa escada evolutiva, não é? Nosso inferno é o tormento do arrependimento. E o nosso céu é a certeza de que nós fizemos o melhor e estamos num lugar bom porque fizemos coisas boas, não é? Então, a igreja propõe que a vida, ela termina com a morte da matéria. Aqui, terminou a morte, nós vamos para o céu, para o inferno ou para o purgatório, né? A doutrina espírita não, gente. Ela mostra para a gente que a vida vai continuar, certo? Que nós vamos para um lugar de acordo com aquilo que nós fizemos. Nós vamos passar um tempo nesse lugar de acordo com aquilo que nós fizemos. E que o Pai nos dá a oportunidade da reencarnação, para a gente estar aqui novamente, né, para passar nossas provas e para apurar os nossos erros e os nossos defeitos. Então, são doutrinas que se chocam. A materialista, que é que a vida é aqui, e temos que aproveitar essa vida aqui, e a espiritualista, que é a que preocupa-se com a continuidade da vida, com o que o Espírito fez e com o que o Espírito irá passar na sua etapa espiritual, retornando à pátria espiritual, e que retornará depois na nova oportunidade da reencarnação. Desejo a todos aí uma ótima terça-feira, com muita paz, com muita luz, com muito amor no coração, muita saúde, muita alegria e trabalho. Vamos lá. Que Jesus nos abençoe. Perdão aí pelo vídeo grande que ficou. E até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.